seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de teatro aqui pelas Oficinas Culturais da Fundac. Na aula de hoje a gente vai passar um pouquinho daquelas práticas que a gente estava fazendo para começar a entender alguns conceitos, ou seja, a aula de hoje vai ser uma aula mais teórica. E para isso nós vamos usar esse livro aqui como referência, o Dicionário do Teatro do Patrício Pavy, tá? Vocês estão vendo que já tá tudo marcadinho aqui porque a gente vai navegar por este livro, trazendo alguns conceitos teatrais para a gente ter mais conhecimento sobre as palavras que a gente está falando, né? Quando eu falo expressividade, corpo atuante, eu não tô tirando isso da minha cabeça, então vamos estudar um pouquinho mais o que cada um desses conceitos significa. Mas não se apavore, não é só porque é uma aula teórica, uma aula com conceitos que vai ser uma aula difícil, que você vai ficar sem entender nada. Bom, ao menos eu espero que você entenda alguma coisa, mas eu vou tentar aqui trazer conceitos que são básicos e a gente vai dando uma mastigadinha para a gente entender mesmo o que significa, né, uma palavra, para além de eu só falar expressão da boca para fora, vamos entender o que isso significa ali no nosso querido dicionário de teatro. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai estudar aqui hoje vai ser justamente o conceito expressão. Quando eu falo expressão, o que eu tô pensando, né? Vamos ver aqui o que está escrito no dicionário. Eu vou lendo para vocês e a gente vai refletindo. Vamos lá, então. Expressão. A expressão dramática ou teatral, como toda expressão artística, é concebida, segundo a visão clássica, como uma exteriorização, uma evidenciação do sentido profundo ou de elementos ocultos, logo com o movimento do interior para o exterior. É ao autor que cabe, em última instância, esse papel de revelador. Ele tem que interpretar o poeta atrás da interpretação, revelar-nos suas intenções mais secretas, fazer com que subam à superfície as pérolas que se escondem na profundeza. Esta expressão, essa expulsão da significação realiza-se melhor em cena, sempre de acordo com o dogma clássico, na expressividade gestual e corporal do ator. Aí, olha que interessante, né? Porque para além de eu só ficar falando aqui expressividade teatral, experimentação do corpo atuante, o que eu tô tirando de dentro de mim, né? Quando a gente pensa em expressão, é esse movimento, olha só, pensando no conceito que a gente acabou de trazer, esse movimento de trazer uma coisa que é de dentro e colocar para fora, né? Olha que bonito ainda o que ele trouxe pra gente, falando sobre trazer as pérolas das profundezas até a superfície. É esse movimento de colocar algo que tá dentro de você para fora, né? Trazer algo do mundo para fora. Um exemplo de imagem que você pode pensar quando pensa em expressão é a própria panela de pressão, que tem tanta pressão dentro dela que em algum momento começa a sair essa pressão e solta todo aquele vapor da panela, né? Agora, se a gente pensar o que é uma expressão teatral, né? Vamos para o nosso próximo conceito, então. Que é teatral, já que eu tanto falo, né? Extra teatral, corpo teatral, expressão teatral. Vamos entender o que significa simplesmente falar teatral. Teatral tem 3 conceitinhos aparecendo aí, que é, primeiro, que diz respeito ao teatro. 2, que se adapta bem às exigências do jogo cênico. E 3, pejorativamente, que visa demais um efeito artificial e afetado, julgado pouco natural, né? Um jogo demasiado teatral. Então aqui a gente tem 3 conceitos para a gente pensar. O terceiro, na verdade, né, é só uma forma de dizer, aquilo é muito teatral, alguma coisa muito exagerada, né? Igual quando a gente fala da boca para fora que alguém é dramático, você entendeu o que significa falar dramático, né, para além do drama? Então é a mesma coisa, falar, aquilo lá é muito teatral, muito, né, caricato às vezes. Mas aqui a gente vai pensar no teatral como algo que diz respeito ao teatro, algo que traz elementos que se encaixam no jogo cênico, né, do teatro, que tem uma característica teatral de jogo, de ação, de interpretação. Se a gente já falou então de expressão e de teatral, agora sim a gente pode pensar na expressividade teatral, que é o nome aqui do nosso curso, que é o caminho que a gente está traçando, né? Se eu penso em expressividade teatral, lembrando que expressão é esse movimento de trazer algo de dentro para fora, o que é interessante nessa expressão que é de dentro para fora, somado ao teatro, é que a sua expressão ela fica muito mais ampla, né? Porque no teatro você não é só você.
Quando você faz teatro, a gente traz pra gente uma outra realidade, ou uma ficção, uma fantasia, e coloca ela aqui, como se ela fosse real, como se ela fosse a vida, né? A gente interpreta. Então, o nosso corpo, ele ganha mais espaço, ele ganha possibilidades, é um corpo com muitas possibilidades e sempre vou falar isso pra vocês. Por isso que a gente passa das experimentações do corpo, porque o corpo é esse veículo que vai fazer tudo acontecer no teatro, não é? Quando eu vou trazer um personagem, ele vai passar por aqui, pela minha matéria, pelo meu corpo. A minha imaginação, ela vai se expressar através da minha matéria, do corpo. Tô falando matéria porque é aqui, né? Mão com mão, é pele, é corpo, é osso. Então eu vou trazer algo mentalmente, sentimentalmente, vou colocar aqui pra vocês. Então essa expressividade teatral é uma expressão muito rica. A gente vai passando das experimentações no corpo, alongando, a gente vai trazer experimentações vocais, trazendo som, para trazer várias possibilidades, né, e capacidades pra gente poder se expressar nesse quesito mais amplo, pensando no corpo grande, que é o corpo do teatro. Pensando nisso, vamos ver então no dicionário de teatro o que ele fala sobre o que é um ator. Primeiro, o ator desempenhando um papel ou encarnando um personagem situa-se no próprio cerne do acontecimento teatral. Ele é o vínculo vivo entre o texto e o autor. As diretivas de atuação do encenador e o olhar e a audição do espectador. Esse é o primeiro conceito, que fala, né, sobre o ator que traz uma outra realidade, como eu falei para vocês, no seu corpo e vai expressando isso, né? Segundo conceito. Até o início do século VII, o termo ator designava a personagem da peça. Ele passou a ser, em seguida, aquele que tem um papel, o artesão da cena e o comediante. Na tradição ocidental, na qual o ator encarna sua personagem, fazendo-se passar por ela, ele é, antes de mais nada, uma presença física em cena, mantendo verdadeiras relações corpo a corpo com o público, o qual é convidado a sentir o lado imediatamente palpável e carnal, mas também efêmero e impalpável da sua aparição. Então olha que bonito, né, gente, que a gente estava falando aqui agora sobre o corpo como esse meio, esse veículo para que se possa acontecer algo, né? Eu trago algo do meu imaginário, alguma peça e coloco ela no corpo. Essa é a função de nós, estudantes de teatro, né? Que a gente vai trazer. E eu achei isso daqui bonito que ele fala. A gente vai ter esse contato corpo a corpo, é imediato. O teatro tem isso que é da presença, né? Mesmo a gente estudando à distância, o estudo do teatro ele vai permear o corpo, a presença. E é palpável, ou seja, eu consigo tocar, né? E carnal, é carne, osso, é vida. Isso é a passagem do imaginário para o mundo real, para o nosso corpo, para a realidade, o que eu consigo ver e tocar. Agora, ele também traz algo de efêmero e de impalpável. E aí a gente está falando do quê? Quando ele fala efêmero e impalpável, efêmero é aquilo que é transitório, que não dura, né? Que não fica na realidade. E dessa impalpável, que também não posso tocar. Ele está falando aqui dessa dimensão do imaginário, né, da nossa imaginação, da fantasia, da ficção que existe numa peça de teatro e que é trazida aqui para nossa realidade através do corpo, né? E além disso vai trazer também mensagens, sentimentos, né? Vai trazer arte, vai trazer beleza, que são coisas que você não toca, que você não consegue ver como um objeto na sua frente, mas que são trazidas pela arte do ator, de interpretar através do seu corpo. E não é essa missão uma missão interessante, né, gente? De trazer uma outra realidade, de ser esse veículo de comunicação. É por isso que a gente faz teatro, para comunicar cada vez mais e melhorar essas nossas potências de comunicação. Então agora a gente já passou aí pelos conceitos de expressão, de teatral e de ator. E assim a gente consegue, né, ir perdendo esse medo, que no geral a gente tem um medo de teoria, né? A gente acha que é uma coisa só de gente cabeçuda, que fica só lendo livro. Mas na verdade, estudar a teoria do teatro, né, pegar esses conceitos e trazendo para a nossa aula, enriquece o nosso trabalho, né, como estudantes de teatro. A gente vai entendendo melhor o caminho que a gente está fazendo aqui. Espero que você tenha gostado de estudar esses conceitos aqui, né, são os conceitos básicos, expressão, teatral, ator. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha.
Comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, como que foi essa aula pra você, se trouxe alguma coisa nova, interessante. E a gente se vê então nas próximas aulas para continuar estudando muito teatro. Um grande abraço e até lá!